Com a reforma tributária, o imposto pode deixar de ser depois e virar na hora. E se sua obra vive no limite, isso muda tudo, porque seu caixa pode encolher mesmo com o mesmo faturamento. Fala pessoal, eu sou o Marcel Ribeiro e esse é o Obra no Controle. E hoje eu vou te explicar de um jeito simples o que é o Split Payment, porque ele mexe direto no caixa das suas obras e principalmente o que você já pode fazer agora mesmo para não ser pego de surpresa. O que é o Split Payment e por que isso aparece na reforma tributária? Vamos começar pelo básico, bem direto. Split Payment é um modelo em que quando acontece um pagamento, o imposto já é separado automaticamente na hora. Em vez de você receber o valor inteiro e depois calcular e pagar o imposto, em outro momento, uma parte já pode ser direcionada automaticamente para o governo no momento em que um dinheiro passa pelo sistema bancário. E por que isso entra na conversa da reforma tributária? Porque a reforma cria o modelo de IBS e CBS e abre espaço para mecanismos de arrecadação mais automatizados. Na prática, a ideia é deixar a cobrança mais no fluxo das transações, ou seja, não é só mudança de regra no papel, é mudança no jeito que o dinheiro se movimenta. É aí que começa o impacto direto nas obras. Não é que você vai pagar mais ou menos imposto nesse ponto do vídeo, é que você pode pagar mais cedo. Antes versus depois. Como o fluxo muda? Agora vamos fazer o antes versus depois, porque é aqui que a ficha cai. Antes, o mais comum era assim: você recebia o pagamento do cliente, o dinheiro entrava inteiro na sua conta, no caixa das obras, e você usava esse caixa para girar a operação. E o imposto via depois, no prazo normal. Então, mesmo que fosse apertado, você tinha alguns dias ou semanas com o dinheiro na conta para organizar o pagamento da equipe, comprar material, pagar fornecedor e por aí vai. Depois, com a lógica do Split Payment, pode acontecer um cenário diferente. Você recebe, mas uma parte já sai na hora. Então, o valor que de fato vira caixa pode ser menor do que você estava acostumado a ver entrando. E perceba, isso não precisa mudar o seu faturamento no papel. A nota pode ser a mesma, o contrato pode ser o mesmo, mas o caixa do dia a dia pode sentir, porque o imposto deixa de ser depois e vira na hora. Impactos reais na obra. E aí entra os impactos reais que não são teóricos, são bem do dia a dia. O primeiro é o capital de giro, porque capital de giro, no fim do dia, é fôlego. É você ter dinheiro disponível para manter a obra rodando sem travar. Se uma parte do que você recebia no caixa já é separado na hora, o seu fôlego diminui. O segundo ponto de impacto é as compras e pagamento de fornecedores. Obra não espera. Material tem prazo, entrega tem janela e fornecedor te cobra. Se o dinheiro que você contava para comprar hoje chega menor, você começa a empurrar a compra, renegociar em cima da hora e isso vira efeito dominó. E o terceiro impacto é no fôlego para manter a equipe e o cronograma. Porque a equipe custa todo mês e atrasos não perdoa. Se o caixa fica apertado, você começa a fazer escolhas ruins. Segura pagamento, reduz frente de serviço, atrasa a compra e o cronograma sente. Agora, deixa eu pintar a cena com uma simulação rápida aqui com você, que é mais comum. A obra no limite do mês. Imagina que você está virando a semana e pensa: quando cair aquele recebimento, eu respiro. Aí o cliente paga, o dinheiro entra, só que uma parte já é separado na hora.
E aí você olha para o saldo e pensa, ué, era para ter mais folga, mas não deu. Só que a obra não pausou, o fornecedor não esperou e a equipe não espera. O cronograma, muito menos. E é por isso que eu gosto dessa frase. O imposto deixa de ser depois e vira na hora. E se você vive no limite, isso vira um ponto de inflexão. E se esse conteúdo tá te ajudando, já deixa aqui o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que você quer ver mais conteúdos como esse. 3 ações práticas para você se preparar sem se complicar. Beleza, entendido o risco, o que você deve fazer na prática? Vou te passar 3 ações simples e muito aplicáveis. A primeira é fluxo de caixa semanal, não mensal. Muita gente só fecha o mês e acha que está controlando. Só que o sufoco acontece na semana. Então, a sua rotina tem que olhar o que entra e o que sai nos próximos 7 dias, não só mais no final do mês. E é isso que te dá a reação rápida. A segunda é reserva mínima de caixa. O famoso colchão. Não precisa começar perfeito, mas você precisa definir o mínimo para você não parar, porque é isso que segura a obra quando acontece um aperto. Caixa é igual obra. Se você trabalha sem margem, qualquer imprevisto vira um desastre. E a terceira é revisar prazos de recebimento e pagamento para evitar descasamentos. Se você recebe em 30 dias, mas paga em 7 dias, você está financiando a obra no susto. Então, vale negociar prazos com fornecedores, escalonar o pagamento e, principalmente, alinhar isso com a forma que você recebe do cliente. Porque com split payment, esse descasamento pode doer mais. Então, só recapitulando bem rápido, split payment é quando o imposto pode ser separado na hora do pagamento. E com a reforma tributária, esse tipo de arrecadação mais automática entra no radar. O ponto principal é, às vezes o seu faturamento continua o mesmo, mas o seu caixa pode encolher, porque o imposto deixa de ser depois e vira na hora. E para você não ser pego de surpresa, as 3 ações são olhar o fluxo de caixa por semana, criar um colchão mínimo de caixa e alinhar prazos de recebimento e pagamento para não viver no descasamento. Agora, eu quero saber de você. Hoje você controla o caixa das obras por semana ou só fecha no final do mês? Comenta aqui embaixo, porque isso diz muito sobre o quanto você está preparado para esse tipo de mudança. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque aqui no Obra no Controle a gente sempre traz conteúdos diretos e aplicáveis para a sua gestão de obras e empresarial. A gente se vê no próximo episódio do Obra no Controle e juntos vamos ajudar a construir o Brasil.